Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, meu irmão. Amém? Amém? As crianças que vão lá para o Kids, os pais já podem direcioná-las para lá. Enquanto as crianças vão se encaminhando, os irmãos já podem abrir as suas Bíblias comigo aí no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 22 a 33. Mateus 14, dos versos 22 a 33. Se você não tiver Bíblia, o texto vai estar aqui. Mas se você tiver Bíblia, nós vamos fazer a leitura e você pode ficar com o texto aberto. Nós vamos ver esse texto de mais de perto essa noite. Mateus, no capítulo 14, no verso 22 em diante, diz assim. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um domingo que nós podemos estar aqui, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, Senhor, com a Tua igreja, Senhor, reunida para ouvir o Senhor falar por meio da Sua palavra, Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor, e te pedimos que o Senhor fale com a Sua igreja nessa noite, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ministre, Senhor, o coração de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos visita, Senhor, nessa noite. Que a Tua palavra fale com esses irmãos, Senhor, que ela se revele a eles, Senhor. Que o Senhor nos exorte, nos console, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê ânimo por meio da Tua santa palavra, Senhor. Nós colocamos tudo diante de Ti aqui nessa noite. Que o Senhor nos conduza, que o Teu Espírito, irmão, de forma perfeita no coração de cada pessoa que aqui está, Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor, e oramos rendendo tudo a Ti aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Nós vamos analisar um pouquinho essa passagem aqui, irmãos. Hoje nós vamos falar, o tema do nosso sermão de hoje é Vencendo as Tempestades da Vida. Então nós vamos falar um pouquinho das tempestades que nós corriqueiramente enfrentamos. Nós vamos aprender um pouquinho com Jesus e com os discípulos sobre as tempestades. Então vamos analisar esse texto de maneira expositiva e depois vamos fazendo algumas aplicações sobre ele no decorrer do caminho, amém? Então esse texto aqui que lemos, ele vem, na sequência da famosa multiplicação de pães e peixes que Jesus faz. Então Jesus multiplicou lá pães e peixes, alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e depois daquele milagre, esplendoroso, grandioso, maravilhoso, Jesus ele pega aqueles discípulos, bota eles dentro de um barco rapidinho e diz que eles tinham que atravessar para o outro lado. Então, Jesus faz o milagre, multiplica pães, alimenta 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E então Jesus, de maneira inesperada, ele diz: olha, entrem no barco e passem para o outro lado, rapidamente. Jesus não explica o porquê está mandando eles atravessar.
Jesus não dá nenhum motivo óbvio, apenas coloca eles dentro do barco e pede para que eles passem para o outro lado. E aí sempre precisamos fazer algumas perguntas para o texto, para que a gente entenda do que Jesus está falando e por que está acontecendo o que está acontecendo dentro do texto. E uma das perguntas que precisa ser feita aqui é: por que Jesus agiu dessa maneira? Porque depois de um grande milagre, depois de ter multiplicado 5 pães e 2 peixes, alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças, por que Jesus age de maneira tão inesperada, colocando os discípulos no barco e pedindo para que eles atravessassem para o outro lado? Por que Jesus ele age dessa maneira com os seus discípulos? Há pelo menos 2 razões para Jesus ter agido assim. A primeira delas, ela não se encontra no texto aqui, mas se encontra no texto paralelo de João, quando João está narrando a questão da multiplicação dos pães e peixes. Olha o que diz o texto. João capítulo 6, os versos 14 e 15 diz assim: após o milagre da multiplicação de peixes, diz assim: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Por que Jesus age de maneira inesperada e rápida? Porque Jesus ele vê que a multidão estava vindo e que a multidão iria querer fazer dele um rei. Jesus ele age então de maneira rápida. As pessoas ficaram impressionadas com o poder demonstrado na multiplicação milagrosa dos alimentos. E por conta disso, aquela multidão estava prestes a exigir que Jesus reinasse sobre elas. Então Jesus ele se apressa. Ele antecipa a situação, coloca os discípulos dentro do barco, pede para que eles atravessem para o outro lado e ele se retira num lugar a sós para orar com o Pai. Jesus ele saiu depressa a fim de evitar a continuidade daquela campanha, a fim de evitar que eles tentassem fazer ele rei sobre o povo. As ambições políticas da multidão não estavam em sintonia com a missão de Jesus. Os judeus eles não entendiam que Jesus ele não era um líder político e que Jesus ele não tinha ambições políticas com o povo judeu. Por isso Jesus ele despede rapidamente os discípulos. Ele dá ordens, como nós vamos ver no texto. Jesus ele não dá uma suposição. Ele ordena que eles entrem no barco e passem para o outro lado da margem. Jesus estava ali poupando os discípulos da tentação de terem uma visão distorcida da sua missão. Então ele está evitando um problema de tornarem ele um líder político, um rei político. Coloca os discípulos no barco, pede para que eles atravessem do outro lado e vai se retirar para orar. E esse é o segundo motivo de Jesus ter agido dessa maneira. Jesus foi orar. Então ele manda os discípulos irem para não terem a tentação de acharem que ele era um líder político. E Jesus ele se retira para interceder pelos discípulos, porque eles iriam passar uma provinha ali na frente. Ali na frente eles iriam passar por um problema. Jesus então ele se retira para interceder pelos discípulos. Jesus estava orando quando viu os discípulos em dificuldade. Era isso que Jesus estava fazendo. Ele vê que os discípulos estão passando dificuldade no meio do mar. E enquanto Jesus está orando, ele está vendo as dificuldades que os discípulos estavam passando. Às vezes, irmãos, nós temos uma facilidade de dar desculpa, de não ter tempo para orar. E nós não encontramos essa desculpa no ministério de Jesus. A gente vai ver que Jesus ele não tinha tempo para comer. Vai ter vezes que ele vai dizer assim, ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Às vezes Jesus não tinha tempo para comer, mas Jesus sempre tinha tempo para orar. Ele sempre encontrava um tempo para orar. Quando ele envia os discípulos, bota eles dentro do barco, ele sobe para o monte e ele vai orar. Nós somos bons muitas vezes em dar desculpa de não ter tempo para orar. Mas quando olhamos para Jesus, ele poderia ter tempo, ele poderia não ter tempo para comer, mas jamais não tinha tempo para oração. Ele sempre encontrava tempo para orar. Jesus, ele, embora sendo Deus, ele orava. Estava constantemente em retiros isolados, em oração com o Pai. E é isso que ele está fazendo aqui na passagem. Ele enviou os discípulos e ele subiu no monte para orar. Ele está lá intercedendo. E enquanto ele está orando, ele está vendo que os discípulos estão passando dificuldades dentro do mar. Os discípulos estão no meio de uma tempestade. Estão enfrentando uma tempestade. E nós, de vez em quando, hora ou outra, enfrentamos tempestades nas nossas vidas. Quem nunca passou por um tempo de tempestade? Quem nunca enfrentou dificuldades? Passou por um tempo de tribulação, passou por um tempo de provação, passou por um tempo de dificuldade. Era isso que os discípulos estavam passando ali. Eles estavam em um momento de dificuldade, de tempestade. Nós vamos analisar hoje esse texto que lemos.
para observar algumas questões aqui. Esse episódio da tempestade enfrentada pelos discípulos, ele vai nos ensinar, irmãos, pelo menos 3 grandes lições sobre as tempestades que vez ou outra chegam em nossas vidas. Então todos nós, hora ou outra, enfrentamos tempestades. Quando nós lemos o que está acontecendo com os discípulos aqui, nós podemos aprender pelo menos 3 lições de como nós devemos enfrentar as tempestades que chegam na nossa vida, hora ou outra. Vamos entender um pouquinho essa questão sobre as tempestades que chegam. Qual a primeira lição aqui que nós podemos aprender com esse texto a respeito das tempestades que chegam nas nossas vidas? A primeira lição, e que talvez passa desapercebido para quem lê o texto, a primeira lição é que as tempestades da vida chegam mesmo quando estamos no caminho da obediência. Mesmo quando estamos sendo obedientes, não estamos imunes de passar dificuldades. Mesmo quando estamos sendo obedientes ao Senhor, não estamos imunes de enfrentar problemas. A primeira lição que o texto vai deixar claro para nós é que as tempestades da vida chegam mesmo quando estamos no caminho da obediência. Acompanhe comigo os versos dos versos 22 a 24, que diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. As tempestades, irmãos, elas chegam para todos. As tempestades, elas chegam e chegam para todas as pessoas. Ninguém está imune de passar por tempestades. Ninguém está imune de passar por provações. Ninguém está imune de passar por dificuldades. Veja bem, as tempestades são inevitáveis. Nós não podemos evitá-las. As tempestades, elas alcançam todas as classes de pessoas. Elas alcançam os ricos, elas alcançam os pobres, elas alcançam os doutores, elas alcançam os analfabetos, elas alcançam a todos. Elas alcançam os crentes e elas alcançam os descrentes. As tempestades chegam e chegam para todos. Elas são imprevisíveis. Uma tempestade não avisa quando vai chegar. Ela chega. Quando menos esperamos, quando estamos na maioria das vezes despreparados, as tempestades chegam de maneira imprevisível, nos pegando de surpresa, de modo que elas acabam fugindo do nosso controle. De modo que nós não conseguimos controlar a elas. As tempestades chegam e chegam para todos. No texto que lemos, o que está acontecendo com os discípulos? Eles estão enfrentando uma tempestade avassaladora. Eles estão no meio do mar, com um barco. O seu barco está sendo açoitado pelas ondas. Eles não conseguem chegar do outro lado da margem. A tempestade está caindo sobre eles. Eles estão sendo atormentados e alcançados por aquela tempestade. E nós precisamos lembrar que aqui são os discípulos de Jesus. É os discípulos de Jesus que estão debaixo de uma grande tempestade. Veja bem, irmãos, não temos imunidades especiais por sermos filhos de Deus. Veja bem, filhos de Deus passam por tempestades. Filhos de Deus passam por provas. Filhos de Deus passam por dificuldades. Não estamos imunes. Deus não nos salva e nos coloca numa redoma de vidro para que a gente não enfrente as dificuldades que esse mundo que está debaixo de pecado está nos propondo e nos submetendo. Somos filhos de Deus, mas não estamos imunes às dificuldades e às tempestades desse mundo. O que chama a atenção aqui é que os discípulos eles vão enfrentar uma tempestade, mesmo sendo obedientes. Eles vão enfrentar uma tempestade porque estão obedecendo. Jesus disse, olha, entrem no barco e passem para o outro lado. Eles só obedeceram. Eles só entraram no barco. Eles só fizeram aquilo que Jesus estava pedindo. Eles vão enfrentar uma tempestade por conta da obediência deles, não da desobediência. Estão enfrentando uma tempestade porque estavam obedecendo a Jesus. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia
as multidões. Ao serem obedientes à ordem de Jesus, os discípulos foram empurrados para o centro de uma grande tempestade. Eles estão sendo obedientes. E sabe o que está acontecendo? Jesus está botando eles num barco e dizendo: vocês vão me obedecer e eu vou levar vocês para o meio do problema. Vocês vão passar uma tempestade que vocês jamais enfrentaram na vida. Ali tem pescador, não podemos esquecer. Quando nós analisamos esse texto aqui, nós precisamos sempre nos lembrar que Pedro, Tiago e João, eles eram peritos no mar. Eles eram pescadores. Eles estavam acostumados a lidar com barco, eles estavam acostumados a lidar com onda, eles estavam acostumados a lidar com tempestades. Eles estão ali obedecendo a Jesus e sendo empurrados para o centro de uma grande tempestade. Eles estão obedecendo. E a nossa tendência humana qual é, irmãos? Sempre que nós estamos passando por um momento difícil, por uma tempestade, por uma dificuldade, a gente fica tentando achar qual o pecado que nos levou àquela dificuldade. Não, eu estou passando por isso aqui porque eu pequei, porque eu fiz isso errado. Caí aqui, errei aqui. Se eu estou passando isso, é sempre essa tendência. É porque Deus, Ele está me punindo por algo errado que eu fiz. Nós vemos sempre a tempestade, a provação e a dificuldade como uma punição de Deus. Como se Deus estivesse nos punindo por algo de errado que nós fizemos. É a nossa tendência humana ligar os sofrimentos da vida aos supostos pecados. É o que acontece com o cego lá, quando Jesus encontra um cego. Eles perguntam para Jesus: Jesus, por que ele é assim? Quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais que pecaram? Para que ele estivesse nessa condição. A nossa tendência humana é ligar o sofrimento, as tempestades, as dificuldades ao pecado. Mas quando nós olhamos, irmãos, para o que está prestes a acontecer com os discípulos, nós vemos que eles não irão enfrentar uma tempestade pelo pecado. Eles irão enfrentar uma tempestade pela obediência. Porque eles foram fiéis, obedientes. Porque eles apenas fizeram aquilo que o Senhor Jesus pediu a eles. Como entender isso? Como entender passar por problemas mesmo sendo obediente? Como entender? Por que Deus permite que muitas vezes sejamos pegos de surpresa? Por que Deus faz as coisas desse jeito? Por que muitas das vezes, o Senhor nos empurra para o centro de uma tempestade? Por que Deus faz? Como entender isso? Por que Deus permite essas coisas? Por que, irmãos, acidentes, perdas dolorosas e doenças graves assolam aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor? Por que isso acontece? Por que Deus trabalha dessa maneira? É mais fácil, irmãos, aceitar que a obediência sempre nos livrará de passar por dificuldades. É mais fácil achar que se nós obedecermos a Deus em tudo que Ele pede de nós, então nada vai dar errado. Tudo vai dar certo. Nós não vamos enfrentar problema algum. É mais fácil querer acreditar nisso. Mas é enganoso. É enganoso. Nós podemos estar fazendo tudo como Deus pede para nós, e mesmo assim, podemos passar por tempos difíceis, podemos passar por perdas dolorosas, por doenças graves, podemos sofrer problemas que estão fora do nosso controle. Essas coisas, elas não pertencem ao nosso controle. A presença de problemas nem sempre significa que estamos fora do propósito do Senhor. Nem sempre. Não é porque nós estamos passando por problemas que estamos fora do propósito. Os problemas não significam que estamos desviados ou que o Senhor está indiferente à nossa situação. Então estamos passando o que estamos passando e Deus não está nem aí para o que está acontecendo comigo. Deus, Ele não se importa com o que acontece comigo. Claro que não. A Bíblia, irmãos, ela vai nos mostrar que há dois tipos de tempestade. Claros, evidentes. O primeiro tipo de tempestade é a tempestade de Jonas. O que acontece com Jonas? Deus manda Jonas para Nínive. Jonas, ele entra num barco. Ele quer ir para Tarsis. Ele quer fazer a vontade dele. Ele não quer obedecer aquilo que o Senhor está pedindo dele. O que Deus faz? Deus, ele envia uma tempestade. E naquela tempestade, Jonas é lançado no mar. O peixe engole Jonas, depois vomita Jonas 3 dias depois na beira da praia. Há esse tipo de tempestade, que é a tempestade que Jonas enfrentou. Jonas havia desobedecido a Deus e a maneira que Deus usou para corrigir Jonas foi uma tempestade. Então veja bem, meus irmãos,
Há tempestades que são disciplina do Senhor. Há tempestades que é Deus nos corrigindo, que é Deus nos trazendo de volta para Ele. A tempestade de Jonas foi assim. O tipo de tempestade que Jonas enfrentou é uma tempestade que vem para a correção, que é quando o Senhor nos disciplina. Há um segundo tipo de tempestade aqui, que é a tempestade dos discípulos. Os discípulos não estavam sendo desobedientes. Eles estavam enfrentando aquela tempestade porque haviam obedecido a Cristo. Eles haviam sido obedientes e essa tempestade não vem para corrigir nenhum pecado. Essa tempestade ela vem para aperfeiçoar os discípulos. E quando nós passamos por tempos difíceis, por tempestades, por problemas fora do nosso controle, e nós estamos sendo obedientes a Deus, essa tempestade ela tem um único propósito, é nos aperfeiçoar, irmãos. É nos moldar, é fortalecer a nossa fé. Veja bem, aquela tempestade não era novidade para os discípulos. Eles já haviam passado uma tempestade no barco. Só que sabe quem estava no barco com eles? Jesus. Eles já haviam enfrentado uma tempestade antes no mar. Uma tempestade terrível. E a diferença da tempestade que eles passaram antes e da tempestade que eles estão enfrentando agora é que na anterior Jesus estava dentro do barco com eles. Jesus ele estava dormindo, né? O texto diz, uma almofada, um travesseiro na popa do barco. E eles estão lá apavorados com a tempestade, eles vão a Jesus, Jesus aquieta o vento, diz para o mar se assossegar e as coisas, elas ficam tranquilas. Aqueles discípulos já haviam enfrentado outra tempestade antes, com Jesus dentro do barco. Só que agora Jesus não está dentro, agora Jesus está fora. E Jesus estando fora, Jesus está testando aqueles discípulos. Está buscando aperfeiçoar a eles. O barco dos discípulos começa a ser açoitado pelas ondas. E aqueles discípulos, assim como eu e você, eles estão diante de uma das maiores tensões da vida. Imagina, eles são discípulos de Jesus. Há 6 horas atrás, eles viram 5 pães e 2 peixes alimentarem 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles são discípulos. Eles só foram obedientes. Entrem no barco e passem para o outro lado. Ou seja, estava tudo certo. Eles testemunharam um milagre. Eles estavam sendo obedientes. Aí eles entram dentro de um barco, e quando eles chegam no meio do mar, aquele barco começa a ser açoitado pelas ondas. Eles começam a passar um momento de grande dificuldade. E assim como eu e você, irmãos, diante das maiores tensões da vida, certamente o questionamento daqueles discípulos era: por que Jesus está demorando? Aonde está Jesus? Nós estamos aqui. Nós fizemos tudo certo. Agora nós estamos no meio de uma tempestade. E aonde está Jesus? O verso 23 vai dizer assim: e tendo despedido as multidões, Jesus ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, ele estava lá só. Jesus está só no monte. Os discípulos estão no meio do mar. O verso 24 vai dizer que eles estão a uma boa distância da onde eles saíram. A tempestade está assolando o barco deles. E certamente eles estão com o questionamento que muitas vezes nós temos. Por que o Senhor demora? Por que o Senhor não responde? O Senhor não está vendo que nós estamos no meio do mar, numa tempestade, nós não fizemos nada de errado. Por que Ele não vem logo nos tirar daqui? Esse é o questionamento dos discípulos. É o questionamento que hora ou outra nós fazemos. É o mesmo questionamento que Marta e Maria fizeram. Jesus chega lá 4 dias depois. E o que Marta diz para Jesus? Se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Por que o Senhor demorou? É isso que ela está dizendo. Por que o Senhor demorou? Por que o Senhor não veio logo? Esse era o drama dos discípulos. Outrora foi o drama de Marta e Maria. E muitas vezes é o nosso drama. É o drama dos crentes. É o drama daqueles que se mantêm fiéis ao Senhor. As coisas estão dando errado na sua vida e eles acham que o Senhor está demorando. Porque o Senhor demora. A demora de Deus, irmãos, entre aspas aqui, a palavra demora. A demora de Deus, em muitas das vezes, é pior do que a própria tempestade. Deus não vir na hora que queremos. Não responder na hora em que oramos. Não nos tirar do problema na hora em que nós clamamos.
muitas vezes é pior do que o problema. A demora de Deus, em muitas das vezes, é pior do que a própria tempestade. Mas a grande verdade é que Jesus não estava indiferente para o que estava acontecendo lá. Jesus não estava indiferente para a tempestade que os discípulos estavam passando. Jesus estava orando. Era isso que Jesus estava fazendo. Ele não estava agindo de maneira indiferente. No verso 23 diz que ele despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. O que Jesus estava fazendo enquanto os discípulos estavam passando pela tempestade? Intercedendo. Ele estava orando. Era isso que Jesus estava fazendo. Ele não estava agindo de maneira indiferente. Ele estava orando por eles, intercedendo por eles. É exatamente isso que Jesus faz por mim e por você. Quando nós estamos no meio da tempestade, do problema e da dificuldade, Ele não está indiferente. Ele está intercedendo por nós, orando por nós diante do Pai. Ele está lá como nosso sumo sacerdote, intercessor diante de Deus. Jesus estava orando por eles. Quando você pensa que Deus está longe, irmão, na verdade, Ele está trabalhando em seu favor. Quando você acha que Deus está distante, quando você acha que Deus está indiferente, quando você acha que Deus ele não responde a sua oração, quando você acha que Deus não está fazendo nada, Ele está assistindo você e achando bom como as coisas estão na sua vida. Não, Ele não está indiferente. Ele está lá, intercedendo por você, trabalhando em seu favor. Deus não dorme, irmão. Deus não dorme. Nós dormimos, nós cochilamos, mas Deus não. O nosso Deus não dorme nem cochila. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha em favor daqueles que esperam nele. Ele trabalha a favor daqueles que confiam nele. Ele não cochila, ele não dorme, ele está sempre trabalhando. Ele não chega atrasado. Não, mas Deus está demorando. Ele não chega atrasado. Deus ele nunca chega atrasado. Ele nunca faz nada tarde demais. Ele nunca faz nada de maneira precipitada. Deus ele não chega atrasado e nem a tempestade está fora do seu controle. Nada está fora do seu controle. Ele não está indiferente, não está cochilando, ele não está dormindo, ele não está olhando televisão. Não está. Ele não está fazendo algo e deixou o seu problema de lado. Não. Ele não vive assim, não trabalha assim. Ele está ali, irmãos, trabalhando por aqueles que nele esperam. E na hora certa ele chega. Na hora certa ele trabalha. Na hora certa Deus ele envia a provisão. Não, mas a tempestade é coisa do diabo. Não é. A tempestade está no controle de Deus. Veja bem, nada que acontece nesse mundo é obra diretamente do diabo, irmãos. É Deus quem governa tudo. É o Senhor quem governa todas as coisas. Inclusive o diabo. O diabo é governado por Deus. O diabo ele só faz algo por permissão divina. Do contrário, ele está restrito debaixo da soberania de Deus. As tempestades que chegam na nossa vida, os problemas, as lutas, as perdas, as doenças, nada disso está fora do controle do Senhor. Nada. Nada, meus irmãos. E esse Deus que está no controle de todas as coisas, é o Deus que chega na hora certa, que faz as coisas acontecerem na hora certa. Então, meu irmão, olhe para mim. Não fique desanimado por causa das tempestades da sua vida. Talvez você está aqui e a sua vida ela está um caos, está uma baderna. Seu coração assim, ó, está quebrado, desmanchado, despedaçado. Sabe o que você faz? Não desanime por causa das tempestades da sua vida. Elas podem ser inesperadas para você, mas não são para Deus. Não são. Elas podem pegar você desprevenido. Elas podem pegar você despreparado. Elas jamais pegam o Senhor despreparado. Elas não são inesperadas para o Senhor. Elas podem estar fora do seu controle. Mas elas não estão fora do controle de Deus. Nenhuma delas. Nem a maior tempestade, nem a menor tempestade está fora do controle soberano de Deus. Nenhuma delas. Você pode não entender a razão delas, mas você pode ter uma certeza, que as tempestades que Deus ele permite o seu povo enfrentar,
Elas são para o aperfeiçoamento da vida do seu povo. Elas são pedagógicas. Elas servem para ensinar o povo de Deus. Estão fora do nosso controle, mas não do controle de Deus. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender. As tempestades, elas chegam, inclusive, na vida daqueles que obedecem ao Senhor. Daqueles que são fiéis. Daqueles que amam a Jesus. Uma segunda lição que nós podemos aprender com esse texto é que nas tempestades da vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Sempre. Elas chegam mesmo para quem obedece. Mas nós temos uma certeza, que nas tempestades que nós enfrentamos em nossas vidas, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele sempre vem. O verso 25 e 26 diz assim: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomado de medo, gritaram. Ou seja, Jesus termina o seu tempo de oração. Ele está vendo que os discípulos estão passando por um problema e ele vai até eles. Ele desce do monte, ele entra no mar e ele vai caminhando por cima das águas, pé por pé, até o barco dos discípulos. Quando eles avistam Jesus de longe, eles não conseguem discernir que é Jesus que está vindo. Eles olham lá e pensam que é um fantasma. Aquela tempestade tinha a finalidade de levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus, a desenvolver a fé e a confiança deles em Jesus. Nenhuma tempestade chega por acaso. Elas estão na agenda de Deus. Deus, ele tem uma agenda. E na agenda de Deus estão as tempestades, irmãos, que vão ser enviadas para cada um de nós pela providência divina. Na sua providência, Deus, ele envia tempestades. Elas estão na sua agenda, elas estão debaixo do escopo da sua providência divina. Quando eles estão lá sendo açoitados, como diz o verso 24, entretanto o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando o barco já está longe, eles já estão passando dificuldades por conta daquela tempestade, Jesus chega. Jesus, ele chega no meio daquela tempestade na hora certa, no momento certo. Sabe que hora Jesus chegou na vida dos discípulos naquela tempestade? Na hora que ele tinha que chegar. Nem antes, nem depois, no exato momento. É assim nas nossas vidas. Sabe quando Jesus faz algo na nossa vida? Quando é a hora dele fazer. Sabe quando Jesus chega para resolver um problema, uma tempestade que nós estamos enfrentando? É na hora certa, no momento certo. Ele não se adianta, ele não se atrasa, ele chega sempre na hora certa. Nas tempestades da vida, irmãos, Jesus sempre vem ao nosso encontro, mesmo quando achamos que não há mais esperança de livramento. Mesmo quando nós estamos desesperançados, sem expectativas. Mesmo quando nós perdemos a nossa fé, Jesus, ele vem ao nosso encontro. Ele vem até nós. O verso 25 diz que de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. A gente precisa se atentar um pouquinho no texto. Diz que eles saíram, no verso 25 diz assim: logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, veja bem, Jesus envia eles ao cair da tarde, 6 horas, de tardinha. Quando eles entram no barco e começam a remar, 6 horas da tarde. Que hora Jesus aparece no mar? Na quarta vigília, aproximadamente depois das 3 da manhã. Ou seja, eles já estavam remando há 9 horas. Eles já estavam há 9 horas dentro do mar remando, tentando chegar do outro lado da margem. Não fazia 30 minutos que eles estavam enfrentando aquilo. Eles já estavam horas e horas e horas lutando para tentar fazer com que o barco chegasse do outro lado. Em torno de 9 horas, aqueles discípulos estão remando. Eles estavam remando desde o final da tarde até as 3 horas da madrugada. Eles ainda estavam no meio do mar. Eles estavam ainda no meio do mar, no centro do problema. Eles não conseguiam sair do lugar. Eles estavam ali trancados, eles não conseguiam chegar para o outro lado. Eles não conseguiam retornar. 9 horas remando. Fisicamente cansados. Psicologicamente abalados.
A fé deles ali foi pelo ralo, porque eles estavam ali desesperançados da vida. E depois de 9 horas eles remando, sem esperança, Jesus ele vem caminhando sobre as águas para tirar eles daquela situação. Depois de todo aquele tempo, irmãos, você já passou por alguma situação semelhante a essa? Já enfrentou alguma situação semelhante à dos discípulos? Em que os seus esforços, eles são inúteis? Você já enfrentou isso? Uma situação em que você ora, você clama, você jejua, você chora, você rema contra a maré e nada acontece. As coisas não mudam. Você está estacionado no mesmo lugar. Você já enfrentou alguma situação semelhante a essas dos discípulos? Que você orou, clamou, jejuou, chorou e nada aconteceu? E nada mudou? Em que você fez tudo que estava ao seu alcance e parecia que Deus estava indiferente à sua situação, em silêncio. Você buscava, orava, clamava, chorava, jejuava e Deus estava quieto, em silêncio, sem responder, sem falar, sem se manifestar de maneira alguma. Você já passou por isso? Uma situação em que os problemas eles parecem aumentar mais e mais, e as suas forças elas vão indo, você vai perdendo as forças, ficando fraco, desanimado, tendo a sua fé sendo, aos poucos diminuída. Assim estavam os discípulos. Eles estavam enfrentando esse tipo de situação. Eles estavam vivendo talvez o momento mais tenebroso da vida deles. Só que deixa eu falar algo para você, meu irmão e minha irmã. É nesse tempo, exatamente nesse momento, nos momentos mais tenebrosos das nossas vidas, nas horas mais escuras, na quarta vigília, sabe quando você já está totalmente desanimado, desesperançado, cansado, na quarta vigília da noite, na quarta vigília da nossa tempestade, exatamente nesse momento, onde a situação está tenebrosa, está tudo escuro, a quarta vigília, é ali que Jesus vem ao nosso encontro. É ali que ele vem caminhando sobre as águas da tempestade. O tempo do Senhor não é o nosso, não é. Veja bem, Deus ele tem um tempo de trabalhar, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus ele não faz as coisas no nosso tempo, ele vem exatamente na hora em que nós precisamos, e a hora que nós precisamos não é a hora que nós achamos. A hora que nós precisamos é a hora que Deus ele sabe que é necessário se manifestar. Ele vem na hora certa, quando nós precisamos. Veja bem, ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, não da fornalha. Veja bem, ele não impediu que Sadraque, Mesaque e Abidnego fossem lançados na fornalha. Ele não livrou eles da fornalha. Ele livrou eles na fornalha, dentro da fornalha, dentro da tempestade, dentro do problema, dentro do caos. Foi lá que ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Veja bem, Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele livra Daniel na cova dos leões. Ele não impede que Daniel vá para a cova, mas ele vai dentro da cova e não permite que os leões comam Daniel vivo. Ele não impede os discípulos de passarem a tempestade. Ele não livra os discípulos da tempestade. Jesus ele vem no meio da tempestade. Ele livra os discípulos na tempestade. Assim foi com Pedro. Ele não livrou Pedro da prisão. Ele livrou Pedro dentro da prisão. Ele chegou na hora certa na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele chegou na hora certa na vida de Daniel. Ele chegou na hora certa na vida de Pedro. Ele chegou na hora certa na vida dos discípulos, e ele chega na hora certa nas nossas vidas, no momento certo, no momento em que ele acha propício para se manifestar. Nas tempestades da vida, Jesus ele vem ao nosso encontro, colocando o que nos ameaça debaixo dos seus pés. É isso que ele faz. Ele coloca aquilo que nos ameaça debaixo dos seus pés.
No verso 26 diz assim: os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomado de medo, gritaram. O que os discípulos avistam? Eles avistam que vem alguém caminhando em cima da água. Eles olham aquela cena e, pelo apavoro que eles estavam, cansados, desanimados, enfrentando uma tempestade, eles não conseguem discernir que Jesus está vindo lá. Que Jesus ele vem caminhando por cima das águas. Os discípulos esperavam por Jesus, mas não da maneira como Jesus veio. Jesus ele veio como eles não esperavam. Jesus surpreendeu eles. Jesus ele não vem como nós queremos. Jesus ele não faz as coisas como nós queremos. Ele faz as coisas como ele quer. Na maioria das vezes ele nos surpreende na maneira de trabalhar, irmãos. Ele não veio como aqueles discípulos estavam esperando. Ele não veio da maneira que eles queriam. Ele vem caminhando sobre as águas. Aquela superfície lá, líquida, água, que estava sendo chacoalhada e movida pelo vento. Aquela superfície líquida que se agitava ao menor sopro de vento. Ela agora está sustentando os pés do nosso Redentor, como se debaixo dos pés dele estivesse uma rocha. Jesus caminha sobre as águas como se estivesse caminhando sobre solo firme, sobre rocha firme. Aquela superfície líquida, irmãos, que era balançada por qualquer menor sopro de vento, estava agora sustentando os pés do nosso Redentor como se fossem uma rocha. Para as nossas mentes pobres, o acontecimento todo ele é incompreensível. É difícil compreender como alguém pode caminhar sobre as águas. É um acontecimento incompreensível. A ciência, por exemplo, diria que é impossível. A ciência, analisando isso, ela diria que é impossível que um corpo fisicamente material, de carne e osso, pudesse andar sobre as águas. Era algo cientificamente improvável de acontecer. Que Jesus caminhasse sobre as águas. Mas para nós, irmãos, não importa o que a ciência diz. Para nós não importa o que as pessoas acham. Para nós basta saber que assim aconteceu. Jesus caminhou sobre as águas. Ele andou sobre aquele mar revolto. Ele caminhou sobre aquelas águas. Para nós, basta lembrar que para aquele que criou os mares, no princípio de todas as coisas, deve ter sido perfeitamente fácil caminhar sobre as ondas. Foi assim que ele fez. Para Jesus foi fácil. Jesus criou um mar. O que é para Jesus caminhar sobre as águas? É nada. Foi extremamente fácil para Jesus aquilo. Ele caminhou sobre as águas quando ele quis, na hora que ele quis, como ele quis. O mar era um gigante imbatível e as ondas superavam toda a capacidade de resistência dos discípulos. Os discípulos olhavam para aquele mar e aquele mar estava destruindo literalmente a fé deles. Aquele mar estava acabando com a resistência daqueles discípulos. Mas aquilo que era maior do que os discípulos e que conspirava contra eles, estava agora literalmente debaixo sem forçar o texto. O problema daqueles discípulos agora está debaixo dos pés de Jesus. Não precisa forçar o texto. Não precisa fazer uma alegoria. Não precisa querer ser poético. É isso que o texto está dizendo. O mar estava açoitando o barco deles. Jesus vem caminhando sobre o mar e coloca debaixo dos seus pés aquilo que era o problema dos discípulos. Aquilo que era a tempestade dos discípulos. Jesus ele coloca isso debaixo dos seus pés. Irmãos, aqui há um encorajamento para todos os verdadeiros cristãos. Aqui há um grande encorajamento. Que os crentes saibam que não existe nenhuma coisa criada que não esteja sujeita ao controle de Cristo. Veja bem, grave isso. Não existe nada que foi criado nesse mundo que não está debaixo do controle de Cristo. Nada. Nada, não existe nada que não esteja sujeito ao controle de Cristo. Todas as coisas servem juntamente ao Senhor. Todas elas. Não há nada que escape do seu controle. Ele pode permitir que o seu povo seja submetido por teste por algum tempo. Ele pode permitir que o seu povo seja tirado de um lado para o outro
pelos temporais e tribulações que chegam hora ou outra. É possível, meus irmãos, que Ele venha em socorro de cada um de nós mais tarde. Só que Ele vem às vezes mais tarde do que nós gostaríamos. Ele vem na quarta vigília. Nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas agora. E se Jesus não resolve os nossos problemas agora, nós temos uma tendência de querer ficar debatendo com Jesus. Ele vem na hora que Ele quer. E na maioria das vezes Ele vem na quarta vigília. Ele espera bastante. Ele trata bastante o nosso coração. Ele prova bastante a nossa fé. Na maioria das vezes Ele vem, não vem quando nós gostaríamos. Ele vem quando já é a quarta vigília da noite. Entretanto, meus irmãos, que os crentes jamais esqueçam de que os ventos, as ondas e os temporais são todos servos de Cristo. Eu vou repetir. Os ventos, as ondas e os temporais são todos servos de Cristo. Eles estão trabalhando na sua vida, na minha vida, para Cristo. Jesus está usando os ventos, as ondas e os temporais em seu favor para trabalhar no meio do seu povo. São servos de Cristo. Jesus é maior que todos os seus problemas, irmão. Ele é maior que todos os seus problemas. Ele é maior que todos os temporais e tempestades que você possa estar enfrentando. E nada acontece sem a permissão de Cristo. Nada acontece sem a permissão de Cristo. Se você está passando por algo difícil agora, saiba que você está debaixo da providência divina. Que Deus está usando essa situação para trabalhar na sua vida, para fortalecer a sua fé, para despertar o seu ânimo. Nada está fora do controle dele. Nem as coisas mais mínimas da nossa vida, nem as coisas maiores da nossa vida, nada acontece sem a permissão de Cristo. Nada. Jesus não apenas anda sobre a tempestade. Em muitas das vezes, Ele faz da tempestade uma estrada para ter acesso ao nosso coração, para ter acesso à nossa vida. Jesus, Ele sabe usar em seu favor as tempestades que nos encontram hora ou outra. Ele pavimenta essas tempestades. Ele usa essas tempestades como uma ponte para alcançar o nosso coração, como uma ponte para alcançar a nossa vida. Veja bem, meus irmãos, o sofrimento muitas vezes é uma porta de entrada para Jesus na vida das pessoas. O sofrimento muitas vezes é uma maneira de Jesus chegar na vida de alguém. Quantos de nós estaria aqui se a nossa vida estivesse totalmente boa? Quantos de nós teria um dia vindo para a igreja se a nossa vida fosse uma maravilha? Se não tivéssemos enfrentado nenhum problema, nenhuma dificuldade? Quantos de nós não estaria vivendo a mesma vida lá fora? O que Jesus faz, irmãos? Ele usa o sofrimento como uma porta de entrada. Ele usa as tempestades para alcançar o nosso coração. Veja bem, alguns têm a oportunidade de nascer, crescer e permanecer a vida inteira na igreja. Mas a grande maioria não. A grande maioria não nasce em lar cristão, não conhece a igreja desde criança. A grande maioria vem para Cristo, muitas das vezes pelos problemas que enfrentou, muitas das vezes pelas tempestades que passou. E Jesus, Ele pegou essas tempestades e usou como uma ponte para alcançar o nosso coração. Foi assim que muitos de nós viemos. É assim que muitos continuam vindo. Uma palavra aos jovens e àqueles que nasceram na igreja: permaneçam fiéis a Cristo. Vocês estão tendo a oportunidade que muitos não tiveram, de nascer em famílias cristãs, de ser criado por famílias cristãs, de estarem na igreja desde muito novos. Vocês não precisam passar por muitos sofrimentos para vir a Cristo. Vocês podem poupar um bom bocado, um bom caminho da vida de vocês de sofrimento. Então, permaneçam fiéis a Cristo durante toda a vida de vocês, para que vocês não precisem ser como Jonas, em que Deus vai ter que buscar alguns de vocês depois de algum tempo por uma tempestade. Jesus, Ele trabalha dessa maneira. Ele usa os sofrimentos como uma porta de entrada na vida das pessoas. O número de pessoas que se encontram com Jesus nos momentos mais tenebrosos de sua vida é muito maior do que aqueles que se encontram com eles nos melhores momentos da sua vida. Dificilmente alguém que está com a sua vida boa vem para a igreja.
Dificilmente alguém que tudo está dando certo na sua vida, ele quer buscar a Cristo. Dificilmente. Na maioria das vezes, essas pessoas elas ficam longe de Cristo, elas se afastam. Na maioria das vezes, ter uma vida boa é um sinal para que pessoas se desviem de Cristo. Tem pessoas que vêm para a igreja com a vida destruída. Jesus usa as tempestades para alcançar elas, para restaurar elas. A vida delas começa a se tornar uma vida boa, e depois de algum tempo, aquela vida boa que foi restaurada é o motivo para que elas se desviem novamente de Jesus. Nos momentos mais tenebrosos, as pessoas se encontram com Jesus. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de dores. O vale da dor, irmãos, é um lugar de experiências poderosas com o Senhor. O vale da dor, o vale da dificuldade, o vale das tempestades, quando as coisas fogem do nosso controle. É ali que Jesus ele vem ao nosso encontro. É ali que ele nos alcança. É ali que ele muda muitas vezes a vida de pessoas, a história de famílias inteiras. O vale da dor é um vale, um lugar de experiências poderosas com o Senhor. Uma terceira lição que esse texto aqui nos ensina é que nas tempestades da vida, Jesus vem para nos dar completo livramento. Ele vem para nos dar completo livramento. Nós vamos ver aqui 4 atitudes de Jesus ao acalmar a tempestade que devem nos chamar a atenção. Jesus ele vai acalmar a tempestade a partir daqui no texto. E 4 atitudes de Jesus elas precisam nos chamar a atenção. A primeira delas, a primeira atitude de Jesus que chama a atenção é que Jesus acalma primeiramente a tempestade que está invisível aos nossos olhos. Quando Jesus vai até os discípulos, ele não manda rapidamente o vento parar, o mar se aquietar e a tempestade desaparecer. Essa é a tempestade visível. Essa é a tempestade que está externa aos olhos deles. Mas olha o que diz o verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Quando Jesus ele vem caminhando sobre as águas, ele não fala primeiro com a tempestade. Ele fala primeiro com os discípulos. Ele diz: olha, tenham coragem, tenham bom ânimo. Algumas traduções vão dizer: sou eu, não temais. Ou seja, havia uma tempestade externa ali, mas havia uma tempestade interna no coração dos discípulos. E a tempestade interna deles talvez fosse pior do que estava acontecendo fora do barco. Quando Jesus chega aos discípulos, ele fala primeiramente aos discípulos. As primeiras palavras de Jesus são dirigidas para a tempestade. Não, são dirigidas para os discípulos. A tempestade que estava dentro dos discípulos e que era invisível para eles, talvez fosse maior que a tempestade externa que eles estavam enfrentando. Dentro deles, eles tinham uma tempestade que eles não estavam conseguindo identificar. Era invisível para eles. Antes de mudar a tempestade externa, Jesus ele tratou de acalmar a tempestade interna dos discípulos. Ele diz: olha, tenham bom ânimo. A primeira coisa que Jesus faz quando chega lá, ele trabalha para levantar o ânimo dos discípulos. Ele levanta o ânimo deles dizendo: tenham bom ânimo, coragem. Jesus trabalha primeiramente no coração deles, e a primeira coisa que ele faz é levantar o ânimo daqueles discípulos. Era normal, irmãos, diante daquela situação, eles estarem desanimados, eles estarem sem esperança. E é normal, quando eu e você passamos por momentos difíceis e duros da vida, nós desanimarmos, nós perdermos a esperança. A primeira coisa que Jesus faz é: tenham bom ânimo, coragem. Jesus trabalha para animar aqueles discípulos. Por que ele faz isso? Porque Jesus se importa com aquilo que nós sentimos. Ele se importou com o que aqueles discípulos estavam sentindo. E ele se importa com aquilo que nós sentimos. E muitas vezes, antes de resolver as tempestades externas, Jesus ele vem com consolo sobre as nossas vidas. Muitas vezes, antes de resolver o problema externo, Jesus ele vem com encorajamento. É isso que ele está fazendo. Tenham bom ânimo, coragem. Vamos lá. Jesus tenta de alguma maneira animar aqueles discípulos. Ele deixa claro que a sua presença é o remédio para o medo que eles estavam sentindo. Tenham bom ânimo, coragem. Ele continua dizendo: sou eu. Ou seja, eu estou aqui. Talvez vocês acharam que eu era um fantasma, mas eu estou aqui. Coragem. Se animem. Jesus ele deixa claro para eles que a presença dele era o remédio para o medo que eles estavam sentindo. Ele deixa claro: eu estou aqui, sou eu.
O remédio para todo tipo de medo é ter a certeza de que Jesus está conosco. Como nós vencemos o medo? Nós vencemos o medo não se fazendo de cego e achando que o medo ele não faz parte da nossa vida. É sabendo que Jesus está conosco. Ele está conosco. No meio da tempestade, Jesus está conosco. No meio dos problemas da vida, Jesus está conosco. E essa certeza precisa, irmãos, estar sempre viva em nosso coração. Jesus está sempre conosco. No meio do caos Ele está conosco, no meio da dificuldade Ele está conosco. Ele não nos abandona. Ele não deixa o seu povo. Aonde Cristo está, a tempestade se aquieta, irmão. Aonde Cristo está, o tumulto se transforma em paz. Aonde Cristo está, o impossível se torna possível. Aonde Cristo está, o insuportável se torna suportável. Nós precisamos ter a certeza de que Jesus está conosco. O Criador dos céus e da terra está conosco, irmãos. Ele está conosco. Aquele que sustenta o universo, é Ele quem nos socorre. É Ele que nos alcança no nosso dia de dificuldade. Mesmo que você não veja, Jesus está presente. Mesmo que você não sinta nada, Jesus está presente. É uma certeza que temos. Sempre que as tempestades vêm, Jesus está no controle delas. Ele está conosco, Ele está presente. Você pode não estar sentindo nada, você pode não estar vendo nada, Jesus está ali. Ele está ali, Ele está presente ali, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele disse que jamais nos abandonaria. Ele está ali conosco. A primeira coisa que Jesus faz ali ao acalmar aquela tempestade é acalmar a pior das tempestades. A tempestade do coração, a tempestade interna, a tempestade da mente. A segunda atitude que chama a atenção aqui, ao Jesus acalmar a tempestade, é que Jesus ele corrige as nossas ideias distorcidas. Jesus ele vem caminhando, e aí no verso 26, vai dizer assim: os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Ou seja, Jesus está vindo, e os discípulos eles têm uma visão distorcida de quem Jesus é. Eles não enxergam Jesus. Eles enxergam qualquer outra coisa. Eles conseguem ver um fantasma. Porque é isso que o medo faz. O medo ele faz com que nós percamos Jesus de vista. O medo ele faz com que nós tenhamos uma visão distorcida de quem Jesus é. Quando Jesus vem caminhando, eles olham, ficam apavorados. E eles dizem: olha, é um fantasma. Está vindo um fantasma ali. Naquele momento, os discípulos eles consultaram rapidamente as opções fornecidas pela razão. O que pode explicar alguém vindo caminhando sobre as águas, na hora mais escura do dia, no meio de uma tempestade? Só pode ser um fantasma, porque corpo não caminha. Eles agem rápido. Quem pode vir caminhando sobre as águas? Olha o temporal que tem ali. Ser humano não caminha sobre as águas. Eles raciocinam rapidamente, irmãos, e explicam aquilo dizendo: olha, é um fantasma. O que mais poderia ser? Eles conheciam os princípios básicos da flutuação. Eles sabiam que os seres humanos não podem permanecer na superfície da água sem afundar. Eles sabiam disso, eles não eram ignorantes. Eles sabiam que um ser humano não para em pé em cima da água, que se eles forem para cima da água, eles caem para dentro da água. Só que eles conseguem entender que os fantasmas, ou os espíritos desencarnados, eles não teriam problema algum em se locomover sobre as águas. Então eles chegam a um raciocínio lógico: só pode ser um fantasma. Sabe como eles discernem aquele momento? De maneira supersticiosa. Eles são supersticiosos. Aliás, a superstição é algo forte. Como tem gente supersticiosa. Superstição, irmãos, é pecado. Você sabia? É pecado. Não é que eu tenho essa superstição, né? Eu só uso essa cueca aqui quando meu time vai jogar, porque quando ele foi campeão em 1970, eu usava essa cueca. Não existe mais cueca, já foi para a Guerra dos Farrapos. Mas tá lá, né? É essa aqui que eu vou botar. Porque essa aqui meu time foi campeão. Superstição. A superstição é algo forte, irmãos. Há muitas pessoas, veja bem, inclusive crentes,
que são supersticiosos. Eles têm a sua superstiçãozinha, sabe? Eles têm. Essa aqui é a minha superstição, né? Pecado. Crente não tem superstição. Crente tem fé. Crente não vive a sua vida com base em superstição. Ele vive a sua vida com base na fé. Está cheio de crente que é supersticioso, irmão. Eles consultam adivinho. Sabe? Eles consultam adivinho. Eles sonham e vão ver. O que significa o sonho? Para me jogar no bicho. Aí já peca 2 vezes, né? Já peca pela superstição, já peca por jogar jogo de azar, né? Já peca no combo. Superstição. Consulta um adivinho. Né? Cruza o gato preto na sexta-feira 13, meu Deus do céu. Estou com azar. Meu Deus me livre. Né? Sangue de Jesus tem poder. Cruzei o gato preto. Não passa debaixo da escada. Não passa, porque se passar debaixo da escada dá azar. E às vezes nem fala, né? Não é que fica falando. É que a escada está lá e diz, opa, vou por aqui, nem vou falar nada, né? E tem medo que vai passar debaixo da escada, vai dar azar. Faz uma simpatiazinha, né? As coisas estão dando errado, vou fazer uma simpatia. A minha avó, minha bisavó disse que se derramar sal, mal olhado vai embora. Isso é mal olhado. Isso é inveja. Superstição. Usa de simpatia, derrama sal para purificar o ambiente. Consulta, né? Consulta. Vai consultinha. Signos do sucesso. O que o meu signo está falando para mim hoje? Não, meu signo hoje está dizendo que eu tenho que usar verde. Então anda de verde. Sou Áries com ascendência escorpião. Mas eu sou crente. Sagitariano. Fiel em Jesus. Superstição. Veja bem, isso é pecado, irmão. Não é brincadeira. Se você está procurando descobrir o seu futuro por meio de adivinhação e de signo, você está procurando no lugar errado. Não foi aí que Jesus mandou você saber o que vai acontecer. É na palavra. É na Bíblia. Isso é superstição. Vai lá, consulta o signozinho. Guia a sua vida pelo horóscopo. Isso é ter uma visão distorcida de quem Jesus é. Era isso que os discípulos estavam tendo lá. Ao ver que Jesus está vindo, eles tentam discernir de maneira errada e eles chegam à conclusão de que um fantasma estava vindo. Sabe que Jesus deixa claro para eles que ele não era um fantasma. Que ele não era um fantasma. Ele corrige as ideias distorcidas dos discípulos e por meio da sua palavra, ele continua corrigindo a visão distorcida que muitos crentes têm de quem ele é. É isso que a palavra de Deus faz. A gente brinca, dá risada, descontrai, mas a palavra de Deus chama isso de pecado. Consultar adivinhos, isso é pecado, isso é abominável. Nós não buscamos a direção da nossa vida nessas coisas. Isso é coisa de ímpio, meus irmãos. A direção das nossas vidas está na palavra. Nós buscamos na palavra. Nós não temos medo de gato preto, de sexta-feira 13. Nós não temos medo de escada. Não, não. Nós temos medo de nada. Nós temos Cristo nas nossas vidas. A nossa fé está nele. Não tememos nada, irmãos. Muitas vezes temos uma divisão distorcida de quem Cristo é e do que é a fé. Jesus, ele vem ali, o que chama a atenção é que ele corrige a visão distorcida daqueles discípulos, como corrige a nossa muitas vezes. Uma terceira atitude de Jesus que chama a atenção ali é que Jesus, ele nos ajuda a não afundar. Jesus, ele nos ajuda a não afundar. Dos versos 28 a 31 diz assim: então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou, e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? A terceira atitude de Jesus que chama atenção ali, no momento em que ele está acalmando a tempestade, é que Jesus, ele nos ajuda a não afundar. E nós só não afundamos por causa de Jesus. É só por causa de Jesus. Não há outra explicação para nós não afundarmos. Ah, não afundo porque eu... Não, nós só não afundamos por conta de Cristo.
Jesus é aquele que não nos deixa afundar. Ao ouvir a voz de Jesus, Pedro ele faz, né? Tem a disposição, Pedro era ousado, né? A gente lê bastante, sabe como era Pedro, né? Então Pedro ele tem a ousadia de pedir para ir. Ele é movido pela fé. Ele caminha sobre as ondas, sobre o mar revolto. Ele desce do barco, bota o pezinho, bota 2 pezinhos, ele vai indo. Ele tem ousadia, ele tem coragem, ele é movido pela fé. E existe um profundo significado nessa parte da narrativa aqui, nessa parte do texto. O que Pedro está nos mostrando aqui, irmãos, é que grandes coisas o nosso Senhor pode fazer pelos que ouvem e seguem a sua voz. Deus ele pode fazer grandes coisas por pessoas que ouvem a sua voz e seguem a sua voz. Pedro ele pede para ir, Jesus diz, venha. O que Pedro faz? Ele ouve e desce do barco e vai embora. E ele caminha sobre as águas, né? É redundante, né? Mas é importante falar, ninguém mais caminhou sobre as águas. Só tem 2 registrados na história. É Jesus e Pedro. Ninguém mais. Ninguém mais caminhou. O que Pedro fez foi algo extremamente poderoso. Mas o que moveu Pedro? Ele ouviu Jesus. Ele obedeceu Jesus. Ele desceu do barco. Veja bem, irmãos, Jesus pode capacitar-nos a realizar coisas que antes nós poderíamos pensar ser impossível de acontecer. Ele capacitou Pedro e era impossível que alguém caminhasse sobre as águas. Ele pode nos capacitar a fazer coisas que nós poderíamos pensar ser impossíveis. Jesus pode nos conduzir, irmãos, em meio às dificuldades e tribulações que sem Ele nós jamais ousaríamos enfrentar. Jesus, irmãos, Ele pode dar a cada um de nós forças para caminhar por meio do fogo e da água, sem qualquer dano, nos fazendo triunfar em meio às adversidades. Só que o que acontece com Pedro? Desce, caminha e daqui a pouco ele tira o olho. E aí ele olha para o vento, ele olha para a tempestade e ele começa a afundar. Ele tira o olho, olha para a tempestade, ele deixa de considerar que o mesmo Salvador que capacitou ele a dar o primeiro passo era poderoso para sustentar ele para sempre. Pedro ali, irmãos, ele não raciocinou que ele estava mais perto de Cristo agora do que esteve em todo aquele tempo. Se ele continuasse caminhando, ele chegaria até Jesus. Ele estava mais próximo do que longe de Jesus. Ele não parou para raciocinar que estava perto. Ele não pensava em mais nada, senão no vento, na tempestade. Que ele estava afundando. Que ele estava em perigo imediato. O que está acontecendo com Pedro aqui é a mesma experiência de muitos crentes. O que aconteceu com Pedro não é diferente de nós. Veja bem, irmãos. Quantos crentes não se assustam diante das provações e dos perigos que chegam em suas vidas? Quantos crentes não se assustam, não se apavoram? Eles começam a dar mais atenção para as circunstâncias do que para Jesus. Eles começam a olhar mais para o problema do que para o Senhor. E sem perceber, eles começam a afundar. Sem perceber, eles começam a naufragar na fé. Sem perceber, o problema começa a tomar conta plenamente da vida deles. Veja bem, é muito fácil dizer que Pedro afundou. É fácil. O difícil é olhar para a nossa vida e ver que muitas vezes nós somos como Pedro, que tiramos os olhos de Jesus e olhamos só para o problema, olhamos só para as circunstâncias. É fácil dizer que Pedro afundou, mas quantos de nós muitas vezes não está afundando, porque fica dando uma ênfase maior ao problema do que ele de fato tem, e se esquece de olhar para Jesus, e se esquece de confiar em Cristo. Jesus, irmãos, quando Pedro começa a afundar, sabe o que ele faz? Imediatamente ele vai lá e puxa Pedro para cima. Ele não permite com que Pedro afunde. O coração de Pedro ali está desmaiado. Pedro ali está, sabe, a sua esperança se dissipou. Ele diz, mestre, eu vou morrer aqui. Socorro. Eu estou afundando. Jesus vai lá, estende a mão e tira ele de lá. Por que Pedro, irmão, ficou daquela maneira? Por que Pedro temeu, se Cristo é o mesmo? O mesmo Cristo que pediu para Pedro descer, e ele desceu e caminhou, era o mesmo que estava ali. Por que Pedro tirou os olhos de Jesus? Por que ele temeu mais do que deveria? Por que muitas vezes você tira o olho de Jesus? Por que muitas vezes você faz exatamente como Pedro? Você não olha para ele? Se Jesus é o mesmo, por que você começa a caminhar e muitas vezes olha mais para o problema do que para Jesus? Na maioria das vezes somos iguais a Pedro. Sabe por que aquilo aconteceu com Pedro? E por que acontece com os crentes?
Porque os crentes deixam de olhar para Jesus. Eles deixam de olhar para Cristo. Eles dão lugar à incredulidade, à dúvida. Foi isso que aconteceu com Pedro. Jesus disse: Pedro, homem de pequena fé. Assim somos nós muitas vezes, incrédulos. Nós não acreditamos que Jesus pode fazer as coisas. Não acreditamos que Jesus pode mudar a situação. Não acreditamos que Jesus pode nos tirar do meio da tempestade. Nos tornamos incrédulos. Passamos a viver a nossa vida tentando resolver os problemas com a força do nosso braço. Deixa eu falar algo para você que eu falo sempre. Busque resolver os problemas na força do seu braço e prepare-se para quebrar a cara. É isso que vai acontecer. É isso que acontece com todos aqueles que confiam no seu próprio braço. Eles terminam as suas vidas frustrados. Quando Pedro ele tirou o olho de Jesus, ele começou a afundar, irmãos. A tempestade, meus irmãos, ela revela como nós somos fracos, medrosos, desanimados. Nós podemos morrer se nós começarmos a reparar para a força do vento. A nossa incredulidade nos fragiliza quanto à certeza de que venceremos as tribulações. Sabe por que nós nos tornamos fracos e desanimados? Porque na maioria das vezes somos incrédulos. A nossa fé não é provada quando tudo dá certo. A nossa fé é provada quando tudo está dando errado. Se você quer saber se você tem fé, não é quando tudo está dando certo na sua vida. É na hora que o problema chega. É na hora que a dificuldade bate na sua porta. É na hora que a tempestade ela assola a sua vida. Ali você vai ver se você tem fé de fato ou se você foi um emocionado na sua vida cristã. Tem muita gente emocionada, irmão. Muita gente que nunca passou por um problema. Nunca passou por uma lutinha sequer. E diz que tem fé. Quando o problema bate na porta, a primeira coisa que a pessoa faz é virar as costas para Jesus. A fé é revelada na hora do problema. E os problemas, eles mostram para nós que nós somos frágeis, irmãos. Frágeis. Os problemas mostram que nós dependemos da graça de Jesus para nos amparar. E se não for a graça, estamos ferrados. Vamos naufragar na fé. Vamos afundar, irmãos. Duvidamos. Caímos. Muitas vezes afundamos. Mas sabe o que é lindo? É que Pedro, irmãos, ele duvidou. Pedro, ele caiu. Pedro, ele estava afundando, mas ele gritou. Ele gritou pedindo socorro para Jesus. Ele grita lá, deixa eu achar o texto aqui, no verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Pedro, ele gritou para que Jesus tirasse ele daquela situação. Salvasse ele, socorresse ele. Sabe o que Jesus fez? Jesus estendeu a mão para Pedro. Jesus tirou Pedro, ergueu Pedro, não permitiu com que ele afundasse. Jesus, irmãos, é aquele que te ajuda e não te deixa afundar. Esse é Jesus. É aquele que te ajuda e não te deixa afundar. Se você, assim como Pedro, está afundando, Jesus ele estende a sua mão graciosa para você. Ele não permite com que você afunde. Ele não permite com que você naufrague. Talvez você está aqui afundando, sua fé está em frangalhos. Talvez você está duvidoso da sua vida, desesperançado. Se você clamar a Jesus, você pode ter uma certeza. Jesus ele estende a mão para você, irmão. Ele tira você dessa situação, ele não vai deixar com que você afunde. Ele estende as suas mãos graciosas e ajuda você. Uma quarta atitude de Jesus que chama a atenção aqui é que Jesus acalma as tempestades das circunstâncias. Primeiro, Jesus fez cessar o vento dentro dos discípulos. Primeiro, ele acalmou o coração dos discípulos. Primeiro, ele resolveu o problema da alma dos discípulos. Depois que tudo estava resolvido dentro deles, Jesus entra para dentro do barco, diz para o vento parar, diz para o mar se acalmar e a tempestade se aquieta. No verso 32 diz assim: subindo ambos para o barco, o vento cessou. Depois de acalmar a pior das tempestades, que era aquela que estava invisível, Jesus ele foi e acalmou também a tempestade externa. Depois de acalmar os discípulos, Jesus ele pôs fim também na tempestade que estava assolando o barco. Veja bem, meus irmãos, Jesus ainda hoje continua acalmando as tempestades da nossa vida. Ele continua fazendo isso. Assim como ele fez com Pedro, ele continua fazendo com cada um de nós. Ainda hoje Jesus continua acalmando as tempestades da nossa vida. Quando a tempestade chega, irmão, quando Jesus chega, a tempestade ela precisa se encolher. A voz de Jesus é a voz mais poderosa que o vento e que faz o vento se aquietar. Tudo que existe, exatamente tudo
tudo está sob a autoridade de Jesus. O vento ouve a sua voz, o mar lhe obedece e as ondas se aquietam diante da sua palavra. Jesus, ele é aquele que faz acalmar a tempestade. Mas por que, pastor, Deus ele permite a tempestade em nossa vida? Ele permite a tempestade, irmãos, para que você venha reconhecer que ele é digno de adoração. E que só ele deve ser adorado na sua vida. É isso que acontece. No verso 33 diz assim: e os que estavam no barco o adoraram. Quando Jesus sobe no barco, a tempestade cessa. Sabe qual a primeira coisa que os discípulos fazem? Eles adoram a Jesus. E as tempestades, elas vêm, irmãos, para que nós venhamos a reconhecer que somente Jesus é digno da nossa adoração. Somente Ele merece a nossa adoração. As tempestades vêm para que nós venhamos a reconhecer quão grande Ele é. O quão grande Jesus é. Por que as tempestades chegam, pastor? Porque eu estou passando por essa tempestade. É para que você reconheça que Jesus é grande. E que Ele é muito grande. Que Ele é muito maior do que qualquer tempestade que você possa estar enfrentando. No verso 33, no final, os discípulos dizem assim: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que acalma as tempestades da nossa vida. A experiência dos discípulos, ela termina com um culto de adoração. Eles entram num barco em obediência, eles passam por uma provação terrível, mas sabe como termina? Termina em adoração, termina em louvor. Terminem eles dizendo: Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele que Ele diz ser, Ele é aquele que até o mar e o vento lhe obedecem. É assim que termina esse relato, com os discípulos adorando a Jesus. Quando nós invocamos a Deus na tempestade, Ele nos salva, irmãos, Ele nos salva. E por isso nós devemos glorificar a Ele, por isso nós devemos adorar a Ele, bendizer o nome dEle. Jesus é aquele que acalma as tempestades da nossa vida. E se você está passando por algum tipo de tempestade, seja externa, seja interna, você pode ter uma certeza: é em Jesus que isso vai se resolver. É Cristo o único aquele que pode fazer com que a tempestade ela se assossegue e se acalme na sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Se você puder, fique de pé comigo.